Então, boa tarde, presidente, vereadores e vereadoras dessa casa, cidadania que nos acompanha, aqui membros da Associação Mães e Pais pela Democracia, em nome do nosso presidente Júlio Sá e também da Gabriela Garibaldi. Então, é a terceira vez que assumo aqui, vereadora Fran, vereadora Alex Fraga, como vereadora dessa casa, e para mim muito me honra poder, então, cumprir nesses poucos dias aqui mais um período de trabalho e de compromisso com essa cidade, sobretudo o compromisso com a educação social de qualidade. Também cumprimentando quem nos assiste pela TV Câmara. Gostaria de registrar também os meus sentimentos em relação ao pai do nosso querido vereador Pedro Rua, Lisnar Camargo Ruas, jornalista de 93 anos, falecido nesse último sábado e com um enorme legado, um dos maiores, o nosso vereador Pedro Ruas. Então, nesse período que tenho aqui, de grande expediente, eu quero reforçar o papel do controle social das políticas públicas de educação, vereadora Biga. Uma satisfação estar aqui com a senhora e dizer que, claro, esse contexto todo que estamos vendo neste momento de CPI, né, e também grandes e profundos problemas de gestão pública, evidenciam a necessidade e a importância do controle social das políticas públicas de educação, e aqui trago a importância do Conselho Municipal de Educação de Porto Alegre. Não sei se os senhores sabem, as senhoras sabem, mas foi o primeiro conselho municipal criado aqui em Porto Alegre, a partir do artigo 101 da Lei Orgânica de Porto Alegre. O CME ele foi instituído pela Lei 248 de 1991, mas essa lei, assim como a Lei do Sistema Municipal de Ensino, foram leis revogadas em 2022, duas leis que, então, ingressam, a nova lei do Sistema Municipal de Ensino, a nova lei do Conselho Municipal de Educação. E o primeiro ponto que eu quero destacar é a composição. Então, o que mudou da lei antiga, do Conselho Municipal de Educação em relação à nova lei? Na lei anterior, havia 3 conselheiros do Executivo Municipal, que significava 13% do colegiado. Na nova lei do Conselho atual, são 11 conselheiros, um deles aqui o conselheiro Júlio Sá, ou seja, aumentou significativamente, saindo de 13% para 50%. Então, hoje, metade do colegiado é composto de pessoas indicadas pelo Executivo Municipal. Nós estamos falando de controle social, nós estamos falando de transparência, de accountability, e o Conselho Municipal cumpre essa função. Deveria cumprir, mas foi altamente, e tem sido altamente violado, e essas leis estruturam essa violação que o Conselho e o próprio Sistema Municipal de Ensino tem enfrentado, desde a sua composição, que eu acabo, então, de mencionar, que sai de 3 para 11 representantes do Executivo no colegiado do CME, mas temos também outros pontos que eu também quero destacar. Então, a lei do sistema é a Lei 3.218, de 2022. Ela reduz significativamente as competências do CME. E vou trazer aqui algumas dessas competências revogadas e que vocês entenderão do que se trata e da gravidade que essas leis impõem ao Sistema Municipal de Ensino e a uma educação social de qualidade ao órgão de controle, que é o CME. Primeiro, foi retirado a aprovação do Plano Municipal de Educação. Estamos, neste momento, na construção de um novo Plano Nacional de Educação, o plano que tem vigência, que é decenal, 2014 a 2024. Então, portanto, iniciamos aí os debates, as CONAIs, que são conferências nacionais de educação.
foi retirado do município, que tem o seu plano de 2015 a 2025, a possibilidade do CME aprovar esse plano municipal de educação. Também foi retirada a competência de aprovar previamente a transferências de bens afetos às escolas públicas estaduais ou transferências de serviços educacionais do município. Nesse âmbito, foi retirado, então, a possibilidade de emitir parecer sobre convênios, acordos, contratos relativos a assuntos educacionais. E aí vemos a violação do artigo 70 da LDB, que todo programa, todo convênio precisa passar pelo órgão de controle, que é o CME, e essa atribuição, conselheiro Júlio, foi retirada. E aí vemos programas, vereador Alex, como Incluir Mais POA, que não teve o aval do Conselho Municipal de Educação, não teve parecer, não teve indicação e, portanto, não tem legitimidade, porque esse é o órgão de controle que institui e avaliza, fiscaliza e orienta as políticas públicas de educação a partir da ciência da educação. Além disso, foi retirado do Conselho Municipal a possibilidade de exercer competência recursal em relação às decisões das entidades e instituições do Sistema Municipal de Ensino. Também foi retirado do Conselho a possibilidade de acompanhar e avaliar a execução dos planos educacionais do município, já falei de um deles, o Plano Municipal de Educação. Lembrando que agora, sexta e sábado, temos no Dante Baroni, a partir do Fórum Municipal de Educação, o debate do Plano Nacional de Educação, a etapa do CONAI em Porto Alegre. Então, muito importante acompanharmos, debatermos e construirmos as políticas públicas de baixo para cima. E acho que uma das questões também relevantes de atribuição do Conselho Municipal de Educação que foi retirada foi a possibilidade do Conselho se manifestar sobre assuntos e questões de natureza pedagógica que lhe forem submetidas pelo prefeito ou secretário. Então, revogadas várias competências e atribuições importantes do controle social da educação, a partir dessas duas leis em especial, a nova lei do Sistema Municipal de Ensino, a Lei 13.218 de 2022, e a nova lei do Conselho Municipal de Educação, a Lei 953 de 2022. Então, gostaria de destacar também que essa lei do sistema, a 13.218 de 2022, ela excluiu duas escolas, que são das maiores escolas da nossa rede, que é a escola Emílio Meyer e a Liberato Salzano. Então, elas estão fora da lei, os alunos estão irregulares do ponto de vista da legalidade, e isso é muito importante que seja revisto. E analisando essas competências retiradas, essas fragilidades dessas duas leis, eu destaco também a autonomia do Conselho. Que nível de autonomia tem um Conselho Municipal de Educação que precisa que o titular da SMED homologue as suas decisões, os seus pareceres, as suas resoluções, as suas indicações, inclusive o seu regimento interno, que precisa de homologação aí do prefeito. Isso não é autonomia, isso não é controle social. Então, a gente precisa revogar essas partes dessas duas leis, para que a autonomia seja resgatada, que essas escolas que eu já citei, Emílio Meyer e Liberato Salzano, sejam incluídas e que as atribuições do Conselho, então, sejam restauradas. Eu gostaria de frisar aqui que o escândalo que estamos acompanhando, hoje de manhã teve a CPI, em relação ao uso dos recursos da educação pela gestão do prefeito Melo, que veio a público, enfim,
é um exemplo, né, de quão danoso é o exercício do poder executivo sem o controle social, sem a fiscalização, sem o papel do CME, né, o conselho mais antigo dessa cidade, o Conselho Municipal de Educação. Né. E dou mais um exemplo. Agora, o conselho do CACES-Fundeb acaba de reprovar as contas da SMED do ano de 2022 e traz no seu parecer, no seu relatório, que entre 2020 e 2022, o governo Mello deixou de investir 1.770 bilhões na educação, tá? Considerando o mínimo constitucional de 30% e retirando aposentados e pensionistas inativos que não podem ser considerados no recurso MDE, Manutenção e Desenvolvimento de Ensino, que 1/3 é Fundeb. Isso é grave. É dinheiro que não chegou para as escolas, para as vagas da educação infantil, é dinheiro que não chegou para a inclusão, e a gente vê aí programas retalhados tentando suprimir e essa enorme violação de direitos humanos que está acontecendo na educação por falta de investimento e por todas as irregularidades que essa casa já conhece. Evidentemente que a Câmara Municipal tem responsabilidade em relação à aplicação desse recurso, que é um recurso protegido e que precisa chegar na ponta, garantindo o direito à educação das crianças da rede municipal de educação e também da rede parceira. Eu gostaria de me solidarizar com toda a comunidade escolar da Escola Estadual Sapopema, de São Paulo. A gente acompanhou aí uma vítima e 3 feridos, né, uma vítima letal e 3 feridos. Nos abala muito, já são 16 atentados nesse novo fenômeno de violência contra as escolas, só neste ano de 2023, 16 atentados. Claro que a gente não se surpreende, porque o mito da arma, né, tudo que vem sendo trazido, né, a arma como salvação, aí a gente está colhendo esses efeitos de todo esse ódio e esse instrumento sendo idolatrado, né, também por crianças, adolescentes, e me solidarizo com a Escola Estadual Sapopema de São Paulo. Ontem estava o filho do ex-presidente armamentista dando uma entrevista, foi cortado, o vereador Alex Fraga, ainda bem, né, porque defender armas neste contexto é algo surreal, né? Então, ele deu uma entrevista para uma emissora da Argentina, defendendo armas, e foi cortado, né? Então, o tempo dele está acabando. O efeito dessa política armamentista, né, de acelerar o acesso de armas no Brasil foi enorme. Essa defesa das armas como a solução para a violência, ela, na verdade, tem trazido mais violência letal, mais ódio, mais intolerância na sociedade. De 2018 a 2022, vereador Alex Fraga, saímos de 118 mil liberações de armas para a população CAC, colecionadores, atiradores e caçadores, para 800 mil liberações. Então, a gente sabe que 1% a mais de armas aumenta em 2% a violência letal. A conta, infelizmente, vai chegar, né? Porque essa foi a política imposta nos últimos 4 anos, e já vemos aumento de feminicídios, aumento de homicídios, e aí a escola sendo também refém dessa violência toda, né? Que não está mais só no submundo da internet, também está na superfície. A gente vê as redes sociais, Twitter, TikTok, sem nenhum tipo de controle dessas plataformas, e os jovens sendo aliciados por esses criminosos que organizam esses ataques contra as escolas. E, por isso, Porto Alegre precisa de uma política integrada e integral de prevenção das violências nas escolas. Precisa ter o seu registro próprio, né, de ocorrências de violência na escola, precisa estruturar as CIPAVs,
a mediação de conflitos, treinar os jovens para a mediação de conflitos, e, evidentemente, para uma política anti-bullying, que tem essa interface entre educação, segurança, assistência, que tem os seus protocolos de operação, os POPs, que tem a educomunicação, que coloque o jovem no centro desse debate, porque essas são, efetivamente, as estratégias de prevenção, de disputa de jovem, para que a gente não sofra como a comunidade da Escola Estadual Sapopema de São Paulo sofreu nessa manhã e outras 15, completando 16 episódios de ataques armados nas escolas neste ano de 2023. Então, acredito que a gente precisa se debruçar numa política municipal de prevenção das violências na escola, e trabalhar com inteligência, trabalhar com dados, trabalhar com gestão, de forma integrada, para que a gente efetivamente possa salvar vidas e garantir um futuro melhor para os nossos estudantes, para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. Então, para finalizar, eu deixo aqui o convite para todos para o Festival da Democracia e da Liberdade, no dia 5 de novembro, no Vila Flores, em Porto Alegre, organizado pela Associação Mães e Pais pela Democracia, e seguimos na luta juntos e juntas. Obrigada.